E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Tem contratação que chega como anúncio, e tem contratação que chega como recado. Vitão desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira carregando uma expectativa que vai além da apresentação, a sensação de que o Flamengo está prestes a mexer no tabuleiro defensivo logo na primeira semana de trabalho. E a pergunta que começa a rondar o torcedor é direta: ele vem para compor elenco, ou para disputar protagonismo desde o primeiro treino? A programação já desenha o roteiro de impacto. Na sexta-feira, no Ninho do Urubu, o defensor aparece oficialmente para a torcida e para o grupo. Na segunda-feira, acontece o momento que realmente importa, o primeiro contato em campo com o elenco completo, início da pré-temporada e, principalmente, o início silencioso da briga por espaço. É nesse ponto que a chegada deixa de ser notícia e vira pressão real dentro do CT. Durante o período de descanso, Vitão não tratou férias como pausa total. Ele aproveitou o tempo longe do clube para manter o corpo em atividade, com treinos individuais e controle físico pensando na arrancada do novo ciclo. Passou dias com a família em Maragogi, no estado de Alagoas, e de lá saiu no dia 30 de dezembro para viajar e realizar exames médicos antes da assinatura. Depois, seguiu para Jacarezinho, no Paraná, sua cidade natal, onde intensificou trabalhos com acompanhamento pessoal. Enquanto parte do elenco precisou dividir folga com desgaste de calendário, ele teve um mês completo para respirar e usar isso como vantagem para chegar inteiro. Esse detalhe muda a leitura do cenário. Um atleta que chega fisicamente pronto costuma reduzir o tempo de adaptação e aumenta a chance de ser testado cedo. E no Flamengo de Felipe Luiz, onde a intensidade e o posicionamento costumam ser cobrados sem paciência, cada dia de preparação conta como argumento silencioso a favor de quem quer largar na frente. A ansiedade citada nos bastidores não é só empolgação, é a consciência de que o relógio da disputa começa a correr assim que ele pisar no gramado ao lado dos demais. E aí entra o ponto que mais prende o público: concorrência pesada. Vitão chega com a fama de ser versátil, capaz de atuar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo da linha defensiva, o que naturalmente amplia as possibilidades do treinador e diminui o conforto de quem já estava instalado. Ele vai olhar para frente e enxergar nomes consolidados como Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, além de alternativas vindas da base, como Iago e João Vitor, que já respiram o ambiente do elenco principal. Em outras palavras, não existe espaço de graça. Existe vaga conquistada, e, para alguém entrar, alguém inevitavelmente perde minutos. Por isso, o início da semana no Ninho do Urubu tem tudo para ser mais do que reapresentação. Será o começo de uma definição silenciosa: quem forma a dupla titular, quem vira a primeira opção, quem passa a ser plano tático de acordo com o adversário. E o calendário já coloca uma lupa no processo. A expectativa é que a estreia do time na temporada aconteça no clássico contra o Vasco, no dia 21. Se isso se confirmar, a pré-temporada vira uma contagem regressiva curta, e cada sessão de treino pode significar um passo a mais rumo ao primeiro teste sob pressão, diante de rival e com o estádio fervendo. A nação quer ver: Vitão chega para ser mais um nome, ou para virar assunto principal? Vitão carrega um perfil de personalidade que costuma agradar treinadores em ambientes de alta cobrança. Reservado fora de campo, ele compensa com postura firme dentro das quatro linhas, demonstrando concentração constante, leitura de jogo apurada e pouca tolerância a erros próprios. Esse comportamento tende a elevar o nível coletivo, especialmente em jogos decisivos, nos quais o controle emocional costuma separar equipes competitivas de times campeões. No dia a dia, sua mentalidade de trabalho chama atenção pela disciplina e pela busca contínua por evolução. Não se trata apenas de força física ou imposição defensiva, mas de entendimento tático e compromisso com o sistema. Em um Flamengo que mira conquistas de grande peso, contar com um defensor que respeita funções, mantém posicionamento e executa o plano com precisão pode ser determinante para sustentar resultados em mata-matas longos e campeonatos extensos. Além disso, Vitão demonstra maturidade para lidar com pressão e responsabilidade, algo essencial em um clube acostumado a decisões nacionais e internacionais.
A capacidade de se manter lúcido em ambientes hostis, clássicos tensos e partidas eliminatórias fortalece o setor defensivo como um todo. Essa estabilidade costuma refletir diretamente no restante do time, dando confiança para laterais apoiarem mais, volantes avançarem e o ataque assumir riscos calculados. Pensando em títulos importantes, o zagueiro pode ser peça-chave justamente nos detalhes que decidem campanhas vencedoras, bolas aéreas bem defendidas, antecipações do momento certo, comunicação clara com o sistema defensivo e liderança silenciosa em campo. Em torneios de alto nível, onde um gol sofrido pode custar uma taça, ter um atleta com personalidade forte, foco competitivo e senso coletivo pode ser o diferencial que transforma boas temporadas em anos históricos para o Flamengo. E agora a palavra está com a nação rubro-negra. A chegada de Vitão empolga você, torcedor do Flamengo? Na sua visão, o zagueiro tem nível para assumir protagonismo em um elenco que entra em todas as competições com obrigação de brigar por títulos, ou chega apenas como mais uma opção para rotação ao longo da temporada? Você acredita que Vitão pode ganhar espaço rapidamente e se tornar titular em jogos grandes, ou a concorrência pesada na defesa torna esse caminho mais longo e complexo? Em decisões de Libertadores, Copa do Brasil ou clássicos de alto nível, você confiaria nele para liderar o sistema defensivo e segurar a pressão dos momentos mais críticos? Pensando no estilo de jogo do Flamengo e na proposta de Felipe Luiz, você vê o zagueiro como um encaixe ideal para dar mais equilíbrio ao time? Acredita que sua postura, disciplina tática e leitura de jogo podem ser diferenciais para elevar o nível defensivo e permitir que o setor ofensivo jogue com mais liberdade? E olhando para o futuro, Vitão pode ser uma peça decisiva em campanhas históricas, ajudando o Flamengo a levantar troféus importantes nos próximos anos? Ou você acha que o clube ainda precisa buscar um nome ainda mais experiente para formar uma defesa realmente dominante? Queremos saber, qual é a sua opinião, nação rubro-negra? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O que parecia apenas mais uma entrevista de rotina em uma rádio do interior rapidamente se transformou em um terremoto no futebol brasileiro. Em tom firme e visivelmente incomodado, Ramon Abate-Abel fez uma declaração que ecoou muito além das fronteiras de sua cidade natal e caiu como uma bomba entre torcedores, dirigentes e comentaristas. Segundo ele, houve uma orientação clara para que o Flamengo não saísse vencedor em uma partida decisiva. A frase, direta e sem rodeios, foi suficiente para incendiar o debate nacional. Durante a conversa, Abate-Abel deixou claro que carregava esse peso há tempo. A fala não soou improvisada nem leviana. Pelo contrário, veio acompanhada de pausas longas, respiração pesada e um discurso que transmitia desgaste emocional. O árbitro afirmou que, em determinado momento de sua carreira, percebeu que decisões em campo deixaram de ser apenas técnicas e passaram a obedecer a um clima externo, algo que, segundo ele, fugia completamente ao espírito do esporte. O trecho mais impactante da entrevista surgiu quando o árbitro descreveu o ambiente pré-jogo. Segundo Abate, havia conversas atravessadas, alertas velados e uma pressão que não aparecia em documentos oficiais, mas que era sentida de forma clara nos bastidores. Ele relatou que, ao entrar em campo, já sabia que qualquer decisão favorável ao Flamengo seria analisada com lupa, enquanto erros contra o clube seriam tratados com naturalidade desconcertante. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, torcedores passaram a resgatar lances antigos, partidas polêmicas e decisões controversas envolvendo o rubro-negro. Programas esportivos interromperam suas pautas para discutir a gravidade da denúncia, enquanto juristas e ex-árbitros divergiam sobre o peso legal e moral das palavras de Abate-Abel. Para muitos, tratava-se do mais explícito relato já feito por um árbitro em atividade ou recém-saído do cenário principal. Agora, o futebol brasileiro se vê diante de um incômodo inevitável: ignorar a declaração ou investigá-la a fundo. A fala de Ramon Abate-Abel abriu uma ferida que muitos fingiam não existir, reacendendo dúvidas sobre lisura, bastidores e interesses ocultos. Verdadeira ou não, a frase já entrou para a história recente do esporte nacional, e dificilmente será esquecida tão cedo.
A tensão aumentou ainda mais quando surgiram relatos de bastidores indicando que a entrevista não foi bem recebida por setores influentes do futebol nacional. Pessoas próximas ao árbitro revelaram, em caráter reservado, que houve tentativas imediatas de descredibilizar sua fala, rotulando-a como desabafo emocional ou interpretação fora de contexto. Para a parte do público, esse movimento apenas reforçou a sensação de que algo maior tenta ser mantido longe dos holofotes. Nos corredores das federações e nos bastidores da arbitragem, o clima passou a ser de silêncio absoluto. Nenhuma nota oficial contundente, nenhuma manifestação clara, apenas respostas evasivas e discursos genéricos sobre confiança no sistema. Esse vazio de posicionamento alimentou ainda mais a desconfiança popular, transformando a ausência de respostas em combustível para teorias, suspeitas e cobranças cada vez mais agressivas. Entre torcedores, a indignação ganhou contornos emocionais profundos. Para muitos, a declaração de Abati Abel não soou como denúncia isolada, mas como a confirmação de uma sensação antiga, acumulada ao longo de decisões controversas e jogos marcados por erros sempre no mesmo sentido. A narrativa de fatalidade passou a perder força, enquanto a palavra padrão começou a aparecer com frequência nos debates. O cenário agora é de expectativa máxima e nervos à flor da pele. Qualquer novo erro de arbitragem, qualquer silêncio prolongado ou tentativa de encerrar o assunto sem investigação tende a provocar reações ainda mais intensas. A fala está lançada, o impacto é irreversível, e o futebol brasileiro entra em um momento delicado, onde a próxima atitude institucional pode definir se essa história será enterrada ou se vai explodir de vez. Diante de uma declaração tão forte e perturbadora, a pergunta que ecoa entre os rubro-negros é inevitável. Você acredita que o Flamengo já foi prejudicado de forma deliberada pela arbitragem? Ao longo dos últimos anos, quantas decisões polêmicas ficaram entaladas na garganta da torcida como algo além de simples erro humano? Para você, torcedor, essa fala confirma uma desconfiança antiga ou ultrapassa um limite perigoso, mesmo sem provas apresentadas? É possível seguir acreditando na lisura das competições depois de um relato tão direto vindo de alguém que esteve dentro do campo e do sistema? Na sua visão, o Flamengo deveria se posicionar oficialmente e cobrar investigações profundas ou o clube corre o risco de ser ainda mais prejudicado ao levantar essa bandeira publicamente? O silêncio protege ou enfraquece o rubro-negro diante de um cenário tão sensível? E você, nação rubro-negra, acha que esse episódio pode mudar algo no futebol brasileiro ou tudo será esquecido com o passar do tempo? Deixe sua opinião. Essa revelação abre caminho para a transparência real, ou será apenas mais um capítulo abafado da história? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.